nós temos realmente um tabu a respeito, né, acerca de falar sobre o suicídio. O Setembro Amarelo ele vem como uma das formas de realmente realizar uma conscientização acerca do tema, né? Então, ao longo da história, ao longo dos anos, muitos preconceitos, aqueles pré-julgamentos foram sendo criados acerca das pessoas que realmente cometem, né, o autoextermínio. Então, ao longo da história, nós vamos perceber que a mídia normalmente não divulga, né, esses casos, os dados que normalmente são trazidos, né, pelos estudiosos. Paralelo a isso, nós temos um histórico, né, entre as pessoas de tratativa desses casos. Então, muitas vezes, as pessoas que cometem, né, o ato, elas não têm aquele apoio emocional, aquele apoio psicológico para lidar, né, com todas as doenças emocionais que vêm acerca do autoextermínio. Então, hoje nós entendemos, né, principalmente com o Setembro Amarelo, que falar sobre o tema é uma das formas de ruptura em relação ao tabu que nós estamos vivendo, né? É uma forma de aprender a lidar melhor com as pessoas que têm passado, né, por problemas emocionais, de cunho psicológico, de cunho emocional, como eu disse anteriormente. E o importante, e algo que eu gosto de prezar muito, é a respeito de como nós vamos abordar esse tema, como você mesmo disse, né? Então, eu acredito muito, né, entendo muito na importância de manter um diálogo adequado, uma escuta sem preconceitos, né? Ou seja, sem aquelas ideias automáticas daquele assunto, ouvir com o coração. Ouvir com o coração é algo incrível. Então, quando normalmente nós encontramos pessoas que estão passando por algum tipo de problema emocional, que estão na luta, né, contra algum tipo de doença emocional, normalmente essa pessoa precisa de um suporte. Pode ser que naquele momento nós não tenhamos as palavras adequadas para ajudar essa pessoa, não é verdade? Mas através da escuta, através do colo que acolhe, né, através do direcionamento correto, normalmente nós temos um sucesso grande com essas pessoas. E além disso, Fábio, é muito importante que saibamos também, dentro das nossas possibilidades, fazer a indicação e a orientação a um profissional. Porque ninguém melhor que um profissional da área da saúde, um psiquiatra, né, um médico psiquiatra, um psicólogo, para fazer o acolhimento necessário a essa pessoa. Então, quando nós, né, vamos trabalhar sobre o assunto do Setembro Amarelo, que se retrata com o autoextermínio, com o suicídio, nós precisamos ter o cuidado realmente, né? Mas também não deixar de falar sobre esse assunto que é muito importante. Falar quebra barreiras e o Setembro Amarelo ele vem para fazer realmente essa conscientização de formas e estratégias de falar de uma maneira adequada e principalmente de uma maneira afetiva e afetuosa. O Setembro Amarelo, ele é um evento novo, digamos, né? Ele vem aí em 2014, através de uma unção entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. E o objetivo principal da campanha é realmente fazer uma conscientização sobre o tema e quebrar o tabu que existe em falar sobre o tema de suicídio. Então, as empresas normalmente, né, as empresas privadas, as empresas públicas também, elas têm aderido de uma forma mais expansiva o setembro como um foco na prosperidade, né, na conscientização a respeito do tema de suicídio. Eu entendo, Fábio, que é um tema extremamente importante, uma vez que neste mês é possível que as empresas trabalhem vários aspectos. Uma das formas que nós podemos auxiliar as pessoas que passam por, né, questões internas de pensamentos suicidas é realmente criando uma rede de apoio. E nada melhor do que uma rede de apoio dentro da instituição. O que é uma rede de apoio? É o familiar,
é aquela religião que aquela pessoa frequenta, aquele grupo, né, que a pessoa tem de esporte, de lazer e automaticamente o trabalho, que também é um grupo que ele convive. Então as organizações, elas têm prestado o Setembro Amarelo, né, o mês de setembro, para esse tipo de conscientização, e isso é muito bom, isso precisa ser validado. Por quê? Dentro dessa possibilidade, as empresas conseguem trabalhar vários contextos. Dentro deles, fortalecer, né, a rede de apoio, como eu disse anteriormente, criar uma cultura de humanização entre as pessoas e, melhor ainda, treinar e capacitar as pessoas para que elas possam identificar nelas e com os colegas de trabalho os fatores de risco de um autoextermínio. Então, promover, né, tirar o setembro para colocar em prática é muito importante. Só que nós não podemos esquecer do resto do ano, né? Não podemos focar nessas atitudes somente uma vez, né? Ou seja, somente no setembro. Precisamos praticar e fazer reciclagens ao longo do ano. Então é muito importante também que as empresas, que todos, como eu disse anteriormente, seja do público privado ou particular, tenha sempre em mente a necessidade de reciclar o tema, ou seja, fazer e trazer assuntos voltados, né, à importância da saúde mental e à importância do autocuidado para cada pessoa, estabelecendo cada vez mais o respeito entre umas às outras. Segundo uma pesquisa da BBC de 2017, os jovens eles têm ganhado um espaço grande dentro das pesquisas no que se refere aos índices de suicídio. Esse motivo se explica porque alguns jovens normalmente apresentam sintomas de depressão, transtornos ansiosos, estágios de bullying ao longo, né, da infância, ao longo da adolescência, violência doméstica e violência sexual. Esses são um dos pontos mais importantes que se é possível identificar, além também do uso excessivo de álcool e drogas. A depressão, ela comete algumas alterações dentro dela no comportamento, no cognitivo, no sono e no apetite. Então é muito comum que os sintomas sejam falta de disposição, tristeza em excesso, tristeza contínua, dificuldade, né, para dormir, dificuldade para acordar, dificuldade para se alimentar, além dos sintomas físicos que são possíveis de identificar, como, por exemplo, a psicossomatização e a perda de cabelos. É possível, desde que passamos a analisar de forma crítica o quadro que essa pessoa se predispõe. Então, por isso que a gente volta sempre a falar na rede de apoio. Normalmente as pessoas, não é uma regra única e excessiva, que isso fique bem claro, a pessoa que está encaminhando para um quadro de autoextermínio, ela manda alguns sinais. Então, dizer que não vai acordar mais, que vai dormir e não vai acordar, se despedir do jantar entre família, aquele hábito de se despedir normalmente, né? A automutilação, que também é um fator da depressão. Esses são um dos principais sinais e sintomas da depressão que aquele paciente, né, aquela pessoa, ela normalmente manifesta durante o ato, né, quando ela está indo para o caminho do autoextermínio. O que de fato acontece é que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a transtornos ansiosos e a depressão seriam as doenças mais incapacitantes até 2022. A pandemia ela acelerou esse estado de saúde das pessoas, porque basicamente a pandemia coloca as pessoas diante de todas as situações de estresse possível, né? Então o desemprego, a vida em risco, né? A falta de controle do futuro, a falta de controle do que pode acontecer ou não. Então, quando a pandemia vem, ela limita as pessoas e as colocam diante de situações que antes não era do comum delas.
Então, se aquela pessoa ela não tem uma boa capacidade de resiliência, ou seja, de aprender com situações constrangedoras ou situações que a princípio não podem ser tão positivas, essa pessoa normalmente vai ter, né, uma desvinculação e tentativa de resolver esse problema de uma forma que talvez não seja coerente. Então, é possível que nós identifiquemos claramente que os transtornos ansiosos eles aumentaram relativamente e sim, né, automaticamente, quando temos um aumento de transtornos ansiosos e depressivos, é muito possível que esse aumento no que se refere ao suicídio aumente também. O que nós podemos observar é que existe um tabu em torno da masculinidade. Então, os homens, normalmente, eles são aqueles que são ensinados a não, respeitar os seus sentimentos, a não manifestar as suas dores. O homem, normalmente, ele é entendido pela sociedade como aquele ser forte. E quando, normalmente, ele demonstra todos os seus sentimentos, todas as suas fragilidades, ele é considerado um ser fraco e ineficiente. Então, dentro desse público masculino, os dados eles comprovam que os homens possuem uma maior assertividade no autoextermínio. Não somente o público jovem, mas os homens de forma geral. Então, por esse comportamento talvez mais agressivo, imperativo, o contato com maior facilidade a álcool e drogas fazem com que esse público realmente tenha uma maior assertividade quando ele fala, e quando ele faz a tentativa do seu autoextermínio. É possível que sejamos rede de apoio àquelas pessoas que precisam de ajuda e que precisam de suporte psicológico e emocional. Então, como nós falamos no nosso começo da nossa entrevista, ser o suporte, ser a escuta sem preconceitos, saber trazer o diálogo de forma adequada e, principalmente, fazer o encaminhamento às pessoas que precisam de ajuda. Todas essas são formas para que a gente possa ajudar aquele que está em sofrimento emocional. Quem suicida não quer finalizar a sua vida, quer finalizar a sua dor. Então nós podemos, dentro das nossas possibilidades, ajudar essas pessoas que tanto precisam do nosso suporte. Vale ressaltar que atualmente a ONG CVV, Centro de Valorização à Vida, predispõe de profissionais, psicólogos, para o atendimento àquelas pessoas que precisam de um suporte emocional ou que estejam passando por alguma situação psicológica que esteja em sofrimento. A ONG ela fornece atendimento telefônico através do número 188, totalmente gratuito, 24 horas por dia. Então é muito importante que nós conheçamos essa rede e busque ajuda sempre que for necessário. Além disso, profissionais da área da saúde, como médico, como psicólogo, como a psicoterapia, fazem e contribuem totalmente para o tratamento de doenças emocionais.